Boas imparáveis, Ricardo Palma aqui, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast e hoje vou-te falar nos segredos do homem de 74 anos que me fizeram alcançar a melhor forma física da minha vida. É verdade, vou-vos falar de nada mais, nada menos do que o meu avô. O meu avô, que aos 74 anos estava numa forma física absolutamente impressionante, fazer inveja aos mais novos. E o meu avô, ele infelizmente já não está cá entre nós, então ele faleceu já há alguns anos, depois da morte da minha avó. Faleceu infelizmente num lar. Eu acredito que o facto de ele ter ido para um lar influenciou muito e acelerou muito a sua morte. E ele não era a pessoa mais saudável do mundo, ele bebia o seu vinho, ele gostava muito de comer enchidos, mas ele tinha uma série de hábitos que me influenciaram a mim a ser saudável e que esses hábitos contribuíram para ele, aos 74 anos, não só estar numa forma física incrível, mas a ser 100% autónomo. Portanto, ele viveu toda a sua vida sem depender absolutamente de ninguém para fazer as suas atividades diárias. E fora os hábitos que não eram tão bons dele, esses hábitos influenciaram a mim a também ser uma pessoa saudável e a ter uma excelente forma física hoje, porque esses hábitos eu estou a levar para a minha vida toda, porque me influenciaram, mas também contribuíram para ter uma excelente performance mental. Eu acredito que mais do que uma boa forma física, ainda por cima, à medida que me aproximo dos 40 anos, eu vou cada vez mais dando importância a esses pequenos detalhes que contribuem para termos uma vida autónoma, uma vida com energia, para nos sentirmos bem, para fazermos as nossas atividades do dia-a-dia normais, sem precisarmos de depender de ninguém. Vou dando cada vez mais importância a essas nuances e acredito que mais do que teres os abdominais definidos, mais do que andares a pavonear na praia com o teu corpo, em biquíni, em fato de banho, etc. Acho que uma série de hábitos que te permite ter um rejuvenescimento, que te permitem aumentar a longevidade, viveres mais anos, estar cá mais anos para te divertires, para seres feliz, abraçar os teus entes queridos, veres os teus filhos, netos a crescer. Acho que isso é cada vez mais importante e vai tendo cada vez mais importância também na minha vida. Portanto, esses hábitos eu achei por bem partilhar contigo, porque acredito que te vão beneficiar tanto quanto me estão a beneficiar a mim, em termos de alcançar uma boa forma física, mas também a alcançar uma performance mental que me ajuda no dia-a-dia a ter mais foco, a ter mais concentração, a produzir mais no meu trabalho, a gravar estes podcasts para ti e, tal como ajudam a mim, acredito que vão ajudar também a ti. São 5 hábitos que eu venho aqui partilhar contigo. Portanto, o primeiro deles era que o meu avô deitava cedo e acordava cedo também. Então, eu lembro muito bem, às vezes quando ficava a dormir lá em casa dele, ele acordava às 5 da manhã, fazia o seu pequeno almoço e ia diretamente para a sua horta. Passava o dia todo fora de casa, às vezes vinha a casa dormir uma sesta, isso também é importante, a questão da sesta, só que ele chegava a casa no final do seu dia de trabalho às 7 horas, jantava 7h30, no máximo às 8, 8h30 já estava na cama para se levantar no outro dia a seguir cedo também. E isto é muito importante. Porquê? Porque ele era a personificação daquele famoso ditado: deitar cedo e cedo erguer, dá saúde e faz crescer. E isto é muito importante. Acho que o sono é a peça mais importante, não só para alcançares uma boa forma física, mas também para a tua saúde e longevidade. Vários estudos já comprovam que o sono influencia diretamente não só o teu emagrecimento, como também a tua felicidade e a tua energia. E o meu avô dormia as suas 8, 9 horas todas as noites, religiosamente, independentemente de ser fim de semana, de ser segunda-feira, era sempre à mesma hora, deitava sempre à mesma hora, levantava sempre à mesma hora, e isto também é muito importante porque te ajuda a regular o ritmo circadiano. Não importa se tu durmas 8 horas, 9 horas, se tu te deitares próximo da meia-noite ou para lá da meia-noite, isso não vai ter o mesmo efeito, porque o sono não vai ser tão reparador. Vários estudos indicam, inclusivamente, que deitar-te cedo e levantar-te cedo, como regula o teu ritmo circadiano, isso contribui para fazer o teu corpo libertar hormonas anabólicas como a testosterona, a hormona de crescimento, que contribuem para um corpo magro, para a tua boa disposição, para reduzir hormonas que podem ser más para o teu corpo, como por exemplo o cortisol, que o cortisol é uma hormona responsável por acumular gordura na tua barriga, é uma hormona importante, mas em excesso pode acumular gordura, ajuda a acumular gordura na tua zona abdominal e também em excesso corrói o teu corpo por dentro e pode ser responsável por diversas doenças físicas e mentais e portanto, o meu avô acordava cedo e deitava-se cedo.
e eu tento levar ao máximo isso para a minha vida. E sabes, hoje em dia nós vivemos uma vida cheia de distrações com telemóveis, as pessoas têm rotinas noturnas péssimas, as pessoas abusam dos telemóveis antes de dormir e aquelas luzes azuis estimulam o cérebro e dificultam o adormecer. Portanto, o que é que nós podemos levar daqui como lição? Ter uma rotina de sono religiosa, deitar sempre à mesma hora, de preferência antes da meia-noite, de preferência às 10h30 da noite já estar a dormir e acordar no outro dia às 5, 6 da manhã no máximo, portanto acordar com o nascer do sol. Isto é muito importante, nem todas as pessoas conseguem isso por diversos motivos, mas a maioria das pessoas consegue, e o sono é uma chave que é assim, eu diria que é a base de tudo. A base de tudo é o sono, é o descanso. Segundo segredo que o meu avô implementava e que me ajudou também a mim a alcançar uma forma física que eu considero aos 36 anos estar no meu melhor, é o facto de o meu avô caminhar mais de 10 km por dia. O meu avô não tinha carta de condução, ele ia a pé para todo o lado, independentemente se apanhava transportes públicos, ele evitava ao máximo apanhar transportes públicos, somente quando, portanto, viajava de cidade para cidade. No entanto, o meu avô, ele tinha uma horta que ficava a cerca de 5 km de casa, portanto, ele todas as manhãs ia a pé para a sua horta, vinha e durante o dia ele ainda caminhava, ia-me visitar a escola, ia ver os meus treinos, ia falar com amigos, portanto, ele andava, caminhava por toda a cidade durante o dia. Portanto, e ele fazia muito mais do que 10 km e isso, de certa forma, contribuía para o déficit calórico, que é tão importante para tu conseguires ter um corpo sem gordura e, além disso, um corpo funcional. Portanto, caminhar é das atividades mais funcionais que tu possas fazer. Eu sei que muitas pessoas me conhecem, por exemplo, caminhada não faz nada. No entanto, caminhar é bom para a tua saúde. Não é a estratégia mais interessante para tu perderes gordura abdominal, mas é muito bom para a tua saúde, ok? E o meu avô não era conhecido por fazer exercício físico de forma convencional. Ele passava o dia todo a fazer atividade física. Exercício físico é quando tu vais para o ginásio, é quando tu tens um plano de treino. Portanto, o meu avô não tinha nenhum plano de treino, não fazia exercício físico. O que ele fazia era atividade física vigorosa. Portanto, as atividades diárias do meu avô já eram por si só intensas. Portanto, e se tu fores ver a série da Netflix, O Segredo das Zonas Azuis, que é uma série que relata como é que as pessoas que vivem mais anos no planeta Terra vivem, como é que são os seus hábitos, tu vês muitas semelhanças. Portanto, essas pessoas que vivem até para lá do 100 com saúde, elas não fazem exercício físico. Isto não quer dizer que tu não deves fazer exercício físico. Deves fazer exercício físico. Porquê? Porque tu não tens, e se fores como eu, tu não tens a benesse de ter tempo para passar todo o teu dia a fazer atividade física. Agora, se tu, porventura, tiveres essa possibilidade de passar o teu dia a andar, isso é muito raro, só mesmo aquelas pessoas que vivem no campo, ou mesmo aquelas pessoas que já não têm nenhum emprego. Mas como nós temos empregos, passamos muito tempo do nosso dia sentados, é muito importante que tu faças exercício físico. Contudo, o meu avô, naquela idade, ele já tinha o privilégio de conseguir passar o dia todo a fazer o que lhe apetecesse, e isso incluía caminhar, incluía socializar, essas coisas. E, além disso, este é o segredo número 2. Portanto, o segredo número 3, portanto, o segredo número 2 é caminhava mais de 10 km por dia. O segredo número 3 é que o seu trabalho, naquela idade, envolvia força. O meu avô eu sempre conheci como um agricultor. Então, eu lembro-me bem, ele às vezes levava-me para a sua horta para ver ele a trabalhar e também para eu poder aprender. Então eu via o meu avô a cartar baldes de água pesadíssimos que ele ia buscar à ribeira para regar a sua horta. Ele pegava numa enxada e passava o dia todo a cultivar a terra. Portanto, essas atividades envolvem força, envolvem potência, e estudos indicam que trabalhares a tua força muscular é um dos principais pilares para o rejuvenescimento, para teres um corpo que aparenta ser muito mais jovem. Quando tu estimulas a tua massa muscular, desde jovem, se porventura não estimulasses a tua massa muscular desde jovem, existe uma grande probabilidade de perderes mais massa muscular quando atinges uma idade mais avançada, mas se tu, mesmo nessa idade mais avançada, tu trabalhares a tua força muscular, isso vai atrasar muito esse processo de perda de massa muscular. É por isso que as pessoas trabalham força, e tu podes ver pelo nosso Cristiano Ronaldo, portanto, ele é um claro exemplo de aos 40 anos, tem um corpo e tem uma forma física de fazer inveja a muitas pessoas que têm 20 anos. Se tu trabalhares força, tu vais atrasar muito esse processo de envelhecimento e, portanto, é considerado assim, o treino de força é considerado mesmo a pílula da longevidade, e tu não deves negligenciar isso de forma alguma.
Independentemente se treinas no ginásio, se tens uma atividade física como uma horta, que implica trabalhares de forma vigorosa a tua força, então isso é muito positivo para tu conseguires não só alcançar uma boa forma física, mas também para tu conseguires aumentar a tua longevidade. O segredo número 4. O meu avô, ele socializava muito com os amigos e vários estudos estão a surgir neste sentido, que socializar aumenta a tua esperança média de vida. Então rir, conversar com amigos, brincar, diminui drasticamente a hormona do stress, que é o cortisol. E quando a tua hormona do stress está baixa, as tuas hormonas anabólicas, como a testosterona, a hormona de crescimento, estão lá em cima. Portanto, socializar é por isso também responsável por prevenir e até mesmo reverter problemas emocionais como a ansiedade, como a depressão e até mesmo outros problemas cognitivos. E se tu fores ver inclusivamente a série da Netflix, O Segredo das Zonas Azuis, este também é um dos principais pilares das pessoas que vivem até para lá dos 100 anos com uma saúde plena. Socializar. E, inclusivamente, eu acredito que foi pelo facto de meu avô ter ido para um lar, ou seja, pelo facto de perder essa socialização, que acelerou muito a sua morte. Acho que este foi um dos principais fatores e tu podes ver por ti também. Existem várias notícias de pessoas idosas que vivem muitos anos e precisamente no momento em que elas vão para um lar, a coisa, portanto, acaba de uma vez por todas. Portanto, isto é muito importante. Eu, quando for velho, eu não quero mesmo ir para um lar, eu quero ficar na minha casinha, socializar com os meus amigos e acredito que esse é um dos segredos da longevidade também. É um dos hábitos que eu também implemento hoje, tento ao máximo implementar e que acredito que vai contribuir também muito para tu teres uma boa saúde. O segredo número 5 que o meu avô implementava para ter uma saúde e um corpo impressionante e que me ajudou também a mim e acho que vai ajudar a ti também, é que o meu avô não restringia alimentos. O meu avô comia de tudo. Ele chegava a casa, comia uma grande fatia de pão alentejano com azeitonas, com queijo, com enchidos. Isso contribuía para a sua felicidade também, porque ele gostava muito. E aliás, ele nem podia restringir alimentos devido à atividade física elevada que ele fazia, de caminhar, portanto, trabalhar na horta. Portanto, ele precisava dessa energia. E hoje em dia nós vemos tanto terrorismo alimentar. Não deves comer pão, não podes comer queijo. Até já ouvi dizer que a água mata, que a água pode matar, só para vocês verem até onde é que isto vai. E esse terrorismo alimentar vai provocar-te infelicidade. Portanto, tens que comer com equilíbrio sim, mas comeres coisas esporadicamente tu também gostas de forma equilibrada. Se tu, acredito piamente, que se tu te movimentares mais de 10 km por dia, se tu trabalhares força muscular, se tu dormires bem, não vai ser por comeres uma fatia de pão, não vai ser por comeres um iogurte ou algum alimento que tu gostes por dia, que isso vai dar cabo dos teus resultados. Muito pelo contrário, vai contribuir para seres uma pessoa mais feliz e ao seres uma pessoa mais feliz, vais ser também uma pessoa mais saudável. Portanto, ele não restringia alimentos, claro, com muita moderação. Ele bebia o seu copo de vinho também. O vinho também tem os seus benefícios. O álcool em excesso faz mal. Portanto, tudo com equilíbrio. Acredito que o equilíbrio é a grande chave. Ele também comia muitos vegetais, ele comia carne e comia frutas. Aliás, ele plantava vegetais e frutas e comia diretamente a sua horta. Isso também faz os vegetais e as frutas serem mais saudáveis e coisa que nós nos dias de hoje estamos a ter cada vez menos. Portanto, a minha recomendação é terrorismos alimentares não, comeres o máximo de alimentos de verdade e uma vez ou outra, esporadicamente, se tu gostares de comer o teu pão, come o teu pão. Portanto, eu também tenho como os meus bocados ao fim de semana, ali uma vez ou duas vezes por semana também, eu como alimentos assim que gosto mesmo e eles ajudam a manter também o foco depois no resto da semana. Portanto, estes são os segredos. Então, resumindo, sono, deitar cedo e acordar cedo. Segredo número 2, caminhar. Caminhar, mexer-te durante o teu dia é muito importante, ok? Porque se passas o teu dia todo sentado e depois só treinas 30 minutos, uma hora, portanto, enfim, não vai ser uma hora que vai fazer alcançar resultados, passas o resto do dia todo sentado. Portanto, é muito importante este tipo de atividade física diária. Segredo número 3, trabalhar a tua força. Segredo número 4, socializar. E segredo número 5, não restringir alimentos. Ter uma alimentação, sim, composta por alimentos verdadeiros, mas dizer não às restrições alimentares, aos terrorismos alimentares, ok? Então, este foi o episódio de hoje do nosso podcast. Espero que de alguma forma tenha ajudado e que implementes estes hábitos. Se já implementas estes hábitos, então pelo menos serviu como um lembrete de quão importantes eles são para a tua saúde. Muito obrigado por teres participado aqui, por me teres ouvido e se tu acreditas que existe alguma pessoa na tua vida que precisa de ouvir isto para ser mais saudável, então partilha com essa pessoa porque vais fazer este podcast chegar a cada vez mais pessoas e quantas mais pessoas
pessoas ouvirem este podcast, mais conteúdo eu vou gravar deste género para te ajudar a ser mais saudável. Muito obrigado, sou o Ricardo Palma, estamos juntos e até o próximo episódio.